Amigos do Brasil, bom dia para vocês, boa tarde para a gente já aqui na Inglaterra. A gente fala do Carrow Road, palco de uma das partidas dessa 10ª rodada da Premier League. Daqui a pouquinho a bola rola aqui para Norwich e Manchester United. Duelo na parte de baixo da tabela, inacreditável o que a gente está vendo acontecer com o Manchester United. O pior início na Premier League dos Diabos Vermelhos dos últimos 30 anos. E o Norwich, o penúltimo colocado na tabela de classificação. Mas as equipes fazem campanhas bem parecidas. São 9 jogos até agora e com apenas 2 vitórias para cada lado. O que dá vantagem para o Manchester United, que acaba escapando por ter mais empates nos duelos do que o Norwich. Por isso o Manchester está um pouquinho fora. Mas caso o Norwich vença hoje, complica de vez a situação do Manchester United na tabela. Bom, vamos começar a falar do time da casa, o Norwich. Vocês estão vendo, o estádio ainda está vazio por aqui. Deve abrir um pouquinho antes da bola rolar, cerca de 1 hora antes da bola rolar. Os primeiros torcedores já devem começar a passar por aqui. Esse estádio maravilhoso, capacidade para pouco mais de 27 mil lugares. Foi construído em 1935, mas o Norwich não tem feito valer esse mando de campo. Vem de um empate na última rodada contra o Bournemouth, fora de casa por 0-0, mas na última vez que jogou aqui, diante da torcida, fez um fiasco, um papelão, tomou 5-1 para o Aston Villa, uma derrota inacreditável que afundou o Norwich ainda mais na zona de rebaixamento. Bom, falar dos destaques dessa equipe. Claro, não dá para a gente deixar de fora o Puk, atacante finlandês, tem 6 gols até aqui na Premier League, tem sido um dos destaques nessa campanha, apesar de não tão boa, mas tem sido um destaque individual. Não só ele, como o goleiro Krul, o holandês Krul. Para quem não lembra, vamos tentar refrescar a memória do torcedor. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Holanda enfrentava a Costa Rica em Salvador, quartas de final, quando a partida foi para os pênaltis e o Van Gaal, que era o técnico da Holanda na época, acabou chamando o Krul, que era o terceiro goleiro, para entrar só para defender os pênaltis, e ele fez o papel dele, defendeu os pênaltis e acabou classificando a Holanda para a próxima fase. Então, são 2 jogadores de nome e que têm feito bom campeonato individualmente até aqui, mas não tem sido suficiente para livrar o Norwich dessa péssima campanha. Bom, e a semana tem sido de luto também para a equipe aqui do leste da Inglaterra. Inclusive, quando a gente chegou hoje, a gente recebeu como se fosse um livro da assessoria de imprensa, que aqui fala sobre o Duncan Forbes. Foi um zagueiro do Norwich que jogou 357 partidas pelo Norwich, fez parte da campanha de acesso na temporada 71-72, mas que nessa semana ele morreu. Ele vinha lutando já contra o Alzheimer e aos 78 anos, na última quarta-feira, foi anunciada então a morte de Duncan Forbes. Um luto para o clube de Norwich por ser um jogador tão identificado. E aqui dentro, várias fotos, histórias. Deixa eu ver se eu acho aqui uma frase que eu gostei bastante. Aqui tá, tô todo atrapalhado, mas aqui está. É uma foto dele e aqui embaixo tá escrito assim: nós perdemos não só apenas uma lenda do clube, mas alguém que fará parte para sempre do folclórico Norwich. Foi um dos melhores homens que nós podemos conhecer. Duncan será para sempre sentido no clube, mas o seu legado ficará para sempre vivo com a gente. Então, uma bela homenagem para o Duncan Forbes, zagueirão, que acabou falecendo essa semana. Lamentavelmente, os acionistas do Norwich até publicaram uma nota dizendo que o Duncan foi uma espinha dorsal durante muitos anos, foi implacável, foi um cara de inspiração e lamentou, claro, também a morte desse ídolo do Norwich. Bom, e do outro lado, o Manchester United, que tem muito o que provar, tem muito o que responder para a sua torcida, não faz um bom momento. O Solskjaer vem pressionado e não é de hoje. Muito se falava, inclusive, que o Solskjaer poderia ser demitido, dependendo do que acontecesse no clássico, lá no Old Trafford. A partida acabou ficando empatada em 1-1, o Solskjaer acabou ganhando uma sobrevida. E no meio de semana, o Manchester United até conseguiu uma boa vitória pela Liga Europa, venceu o Partizan Belgrado por 1-0, gol do Martial. Claro, é um adversário bem abaixo do que o Manchester United está acostumado a enfrentar pela Premier League, mas foi uma vitória que mantém a confiança. O empate contra o Liverpool já mudou até o astral da torcida, porque o United não vinha jogando bem.
Foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, e no final do jogo, no final da partida, 1-1, os jogadores na zona mista até falaram com a gente do DAZN e lamentaram. O Fred disse que o empate saiu com um sabor amargo para o Manchester United, muito perto de uma vitória, o que acabou não acontecendo. 2 pontinhos só afastam o Manchester United da zona de rebaixamento, por isso vencer aqui é importantíssimo. Mas tem um detalhe que não joga a favor do Manchester United, é o desempenho do United como visitante. A última vez que o Manchester venceu pela Premier League fora de casa foi no dia 27 de fevereiro, ou seja, pela temporada passada, 3-1 para cima do Crystal Palace. E desde então não tem conseguido bons resultados, por isso se explica muito essa campanha do Manchester United. O Solskjaer segue pressionado. Vamos ver, dependendo do que acontecer aqui hoje, a gente vai saber as reações do Manchester United. Vale a gente destacar o bom momento do Andreas Pereira, o brasileiro, vem tendo sequência, vem tendo jogos, minutos em campo, vem sendo um dos principais jogadores do United nessa temporada, por isso tem tido toda essa confiança do Solskjaer. Mas claro que não dá para a gente deixar de fora o Rashford, que com 4 gols nesse campeonato inglês é o artilheiro do Manchester United na competição, e o Daniel James. Essa semana, o técnico do Norwich deu uma entrevista coletiva falando que o Norwich ia assinar com o James nessa última janela de transferências, agora na metade do ano. O Daniel James estava no Swansea e aí ele disse, bom, estávamos perto, estávamos monitorando o Daniel James, mas quando o Manchester United liga para ele e faz uma proposta, infelizmente a gente não tem como competir. Essas foram as palavras do técnico do Norwich, reconhecendo, claro, o gigantismo do Manchester United, principalmente na hora de travar uma disputa pela contratação do jogador. E o Daniel James, que tem apenas 21 anos, um garoto, parece que joga no Manchester United há anos, porque vestiu a camisa, dono da posição, está batendo um bolão, já tem 3 gols, é o vice-artilheiro do United na Premier League, portanto é uma peça-chave aí para a equipe do Solskjaer. Temperatura agora na casa dos 12 graus aqui no Carrow Road. Na hora que a bola rolar, essa temperatura deve baixar um pouquinho, mas a boa notícia é que a gente não deve ter chuva na hora do jogo. O tempo deve ficar firme, claro, não vai estar calor, a gente vê o sol ao fundo, mas não vai estar calor. Vai estar frio com certeza, deve estar na casa dos 9, 10 graus a temperatura no jogo, a hora que a bola rolar. Expectativa de bom público, expectativa também de bom jogo. Afinal de contas, a parte de baixo da tabela sempre esquenta, ainda mais quando 2 equipes estão desesperadas para fugir da zona de rebaixamento. Vamos combinar o seguinte então? Acabando o jogo, você acessa a nossa plataforma, todos os gols de todos os jogos da Premier League estão sendo publicados na nossa plataforma. Você pode participar com a gente da transmissão, hashtag Premier League no DAZN. Mande pra gente aí suas mensagens, seus palpites, as suas críticas, que a nossa equipe vai lendo durante o jogo. Beleza? E depois do jogo, eu volto na zona mista para entrevistar os personagens deste duelo. E claro, a gente vai publicar também nas nossas redes sociais logo após do jogo. Tá bom, galera? Então, beleza? A gente se encontra 1h30 da tarde, a bola rola ao vivo no DAZN, aí no Brasil, 4h30 da tarde, horário aqui da Inglaterra. A gente se vê numa próxima. Valeu!